mais uma vez estudando a palavra de Deus e lembrando você o ciclo passado, as 13 lições passadas, nós estudamos sobre a pessoa de Jesus, o reino de Deus e a missão dele. É importante você lembrar essas lições porque vai ajudar você a entender essa próxima fase, essas próximas 13 lições do segundo ciclo. Então, o nosso tema de hoje, a nossa lição de hoje, vai falar o que é crer. É o nosso tema. E para nós entendermos mais ou menos o que é crer, ter fé, é importante que você saiba que no terceiro século, a igreja fez uma declaração chamada Credo Apostólico, em homenagem aos discípulos. Eles não estavam presentes nessa época aí, já tinham partido para a glória, mas a igreja resolveu homenageá-los. E esse credo apostólico tratava de quê? O que é que continha? Exatamente a afirmação do que as Escrituras tinham, que falavam sobre o quê? Falavam sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a igreja, remissão de pecados, ressurreição de mortos e vida eterna. Então, esse credo apostólico mencionava isso e afirmava isso. E era o que realmente continha e contém na Bíblia, certo? Na Bíblia Sagrada. E o nosso tema é o que é crer. Nós temos um texto base para isso. Está ali no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, Deus, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos,
da qual o artífice e construtor é Deus. Vamos para um texto de meditação que está no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Muito bom esse texto, fala de fé, e nós percebemos nele que os antigos, os personagens que a Bíblia menciona sobre fé, e que eles participaram, vivenciaram a fé, eles são exemplos para nós nos dias de hoje. Nós podemos aprender muito com eles. E nosso primeiro tópico vai falar sobre crer é confiar. O nosso segundo tópico é crer é conhecer. E o terceiro tópico é crer e confessar. Então, no primeiro, vamos confiar, vamos entender como confiar, que tem a ver com crença, tem a ver com fé. E essa fé que a Bíblia relata, que a Bíblia fala, ela mostra, ela tem que andar junto com a ciência. A ciência que nós conhecemos, que nós estudamos nas escolas, e que os cientistas propagam, eles falam de matéria, daquilo que é palpável, daquilo que nós pegamos e detalhamos e estudamos. Mas a fé é diferente, a fé não se apalpa. Nós cremos, é algo que não é explicável, não tem como explicar a fé. Por exemplo, você pode perguntar a um cientista se ele pode descrever, estudar o amor, ele pode dar referências concretas do amor, ele não vai conseguir. Mas você crê que o amor existe, é um sentimento, isso é fé. Mas a ciência não pode estudar o amor, ela não consegue pegar, não consegue ver isso como matéria. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que a fé e a ciência devem andar juntas, uma provando a outra. É importante que você entenda isso. Também, quando nós confiamos que a palavra de Deus vai nos garantir coisas que você ainda não viu no âmbito da fé, no tema fé, você vai entender que quando nós temos a consciência que nós erramos, precisamos de um justificador, alguém que mostre para a gente que nós erramos e vamos passar a confiar ali naquele conselho, olha, você errou, você precisa se consertar aqui. Então a gente acredita, a gente começa a confiar em tal pessoa que nos direcionou para um caminho certo. Mesmo assim, é a palavra de Deus, quando ela mostra o pecado do homem. O homem pecou, então o homem conscientiza-se que errou e precisa de perdão. Nesse ponto aí, o homem começa a confiar. Ele começa a confiar que existe um justificador, aquele que pode perdoar os pecados do homem. Nós entendemos também que precisamos confiar, que fé é confiar, porque Cristo, ele tem esse poder de perdoar. Então a graça dele, que é o favor imerecido, nós não merecemos, mas cremos que somos pecadores e precisamos de perdão. Então Cristo tem uma graça, ele tem uma justificação, ele tem o seu perdão, ele tem o amor para ser derramado sobre nossa vida. Então é confiar, fé é confiar que nós somos pecadores, mas temos
Cristo, que pode perdoar os nossos pecados. Também vamos entender que os antigos foram desta forma. Eles erraram, conheceram o seu pecado, os seus erros e foram justificados por Deus através dos profetas, dos homens líderes religiosos da época. Então Deus se utilizava deles e perdoava o povo, e eles assim recebiam de Deus o perdão. Mas você precisa entender que eles não viram esse perdão, eles não enxergaram, não pegaram nesse perdão, mas Deus perdoou, eles sentiram isso, por isso confiaram. Então a Bíblia vai relatar lá no Antigo Testamento sobre a confiança deles em Deus perdoá-los. O segundo tópico é crer, é conhecer. Como é que nós vamos trabalhar a nossa fé? Ora, é importante saber que a palavra de Deus vai mencionar um ser aqui chamado Espírito Santo. Ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, né? Deus, Pai, Cristo e depois o Espírito Santo. Então são três em um, a Trindade que a Bíblia fala. Mas vamos se deter aqui no Espírito Santo. Ele existe, ele é real. Então ele é a pessoa que vai intermediar Deus, o homem e Cristo. E qual a relação desses três? E ainda tem um quarto item aí, que é o pecado. Então, o Espírito Santo, através da sua palavra, da palavra de Deus, vai nos ajudar a conhecer estas relações. E com isso, nós vamos compreender sobre o ato fé. Porque só pela fé que nós compreendemos e entendemos esta relação. Deus, Cristo, o homem, o pecado, tudo isso é baseado no conhecimento. Você vai lendo, vai conhecendo e vai entendendo esta relação. E outro ponto para nós conhecer é confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar no Espírito Santo. Pois nós vamos descobrir, nós vamos entender todas as coisas. Em Cristo, em Jesus, nós vamos entender que Deus é criador de tudo, é soberano sobre todas as coisas, é por Ele, é para Ele, é dele. E nós vamos entender também o objetivo de que tudo isso acontece, de que tudo isso existe, porque Deus existe, quais são os seus objetivos. Então, conhecendo isso, nós vamos estar praticando a nossa fé. O terceiro tópico é crer e confessar. Confessar ao mundo a nossa fé. De que forma é que nós vamos confessar ao mundo, mostrar ao mundo a nossa fé? Ora, pregando a palavra, proclamando, testemunhando da nossa própria vida, a nossa relação com Deus. Tudo isso vai fazer com que o mundo veja a nossa fé. E ela precisa estar forte, firmada dentro de nós. E vamos firmar conhecendo as Escrituras, tendo uma relação com a Trindade. E antes de nós falar sobre ela, nós precisamos entender que Cristo, ele falava de várias formas às pessoas da sua época. Quando ele ia para o campo, ele pregava o evangelho em relação às coisas que tinha lá no campo. Ele fazia uma ligação. Então, ele era contemporâneo, ele era versátil ali, aquela situação. Então ele conseguia pregar o evangelho para aquelas pessoas ali do campo, aquelas pessoas rurais.
E ele também tinha palavras quando existiam homens da lei, doutores, pessoas inteligentes, ele também tinha palavras à altura. Então é necessário que você também conheça a linguagem do mundo. Você está agora nessa nova fase de ser cristão, você agora é inserido nesse contexto cristão. Então as palavras que você vai ouvir dentro da igreja, as palavras que tem contido na Bíblia, vai fazer mudar o seu pensamento, você vai aprender novas palavras. E é importante também você lembrar, entender que o mundo tem uma palavra diferente. A palavra dele é diferente da palavra que está contida na palavra de Deus, nas Escrituras, inclusive na comunhão entre os irmãos. Você precisa entender que o mundo tem uma linguagem diferente. E é preciso você contextualizar, é preciso você entender qual a estratégia que você vai usar para mostrar a sua fé ao mundo. Importante também, antes de nós falarmos ao mundo, expressar a nossa fé, é preciso você demonstrar a sua fé com atitudes, com a sua atitude de vida, os seus pensamentos, as suas decisões. Há um pensador que, na Idade Média, ele fala, pregue ao mundo e, se preciso, se necessário, fale. Ele quis dizer o quê? Então, a sua vida, as suas atitudes precisam falar mais alto que a sua voz. É importante você entender isso também. Então, para nós finalizarmos, recapitulando em breve palavras, você, para afirmar a sua fé, o seu credo, né? Eu falei no início que a igreja criou o credo apostólico, onde firmava o que a Escritura dizia, falava sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, falava sobre a igreja, né? E também falava sobre a ressurreição dos mortos, vida após morte e remissão de pecados. Então, isso é o que a Bíblia menciona de capa a capa. Se você olhar do primeiro livro da Bíblia, Gênesis até Apocalipse, você vai ver esses temas. Você vai enxergar isso. Então, para você firmar a sua fé, para você entender que você precisa ter a sua fé segura, entendeu? É necessário que você, então, confie que você é um pecador, que você precisa de justificação e que Jesus é o perdoador. Você precisa conhecer as Escrituras, você precisa conhecer que Deus é sobre todas as coisas, é maior, é soberano. Você precisa confessar a sua fé ao mundo. É importante você ficar atento a isso e procure buscar mais informações, porque até a igreja que você escolher para congregar, a igreja que você decidir, deve ser alguma igreja perto de você. Então, esta igreja também tem um credo. Ela criou um credo, ela confeccionou, ela fez um credo, ela tem uma declaração de fé. Procure saber qual a declaração de fé da sua igreja, para você conhecer mais, certo? Então, basicamente é isso, sobre fé. E esse texto básico que nós lemos no princípio, é muito importante você se lembrar dele. Você vai se lembrar desta aula. Então vamos orar agradecendo a Deus pela bênção da sua palavra sobre a nossa vida, fazendo efeito em nossa vida. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, e que tu possas cada vez mais, através do teu Espírito, nos revelar as Santas Escrituras. E que nós possamos mostrar ao mundo com a nossa vida a nossa fé que está firmada na palavra de Deus e em Ti. Ó Deus, nos ajude cada vez mais, que possamos Te conhecer e saber a relação que Tu tens conosco e com o mundo. Ó Pai querido, Pai amado, nós Te oramos em nome de Jesus. Amém.